Você já se pegou perdido em pensamentos sobre algo que nunca esteve sob seu controle? Talvez tenha se desgastado tentando agradar alguém, esperando respostas que nunca vieram ou se irritando com pequenas falhas do cotidiano. É como se sua mente estivesse ocupada carregando pedras que não são suas, e cada pedra aumenta a fadiga, a frustração e a sensação de impotência. Mas existe uma forma de transformar isso. O estoicismo, filosofia milenar, nos ensina a focar nossa energia apenas no que realmente podemos tocar, decidir e influenciar. Esse simples ajuste muda completamente a maneira como reagimos ao mundo, nos devolve clareza e nos dá liberdade interior. Neste vídeo, vou te apresentar 7 exercícios estoicos poderosos, simples de praticar e capazes de transformar seu dia a dia. Cada um deles é inspirado nos ensinamentos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, mas adaptados para a vida moderna. São práticas que, quando incorporadas, ajudam a enfrentar frustrações, fortalecer a disciplina, controlar a mente e cultivar virtudes que realmente importam. Se você deseja começar agora mesmo, escreva nos comentários: "Hoje eu coloco minha energia onde ela importa." Esse gesto inicial é simbólico, mas poderoso, pois marca o começo de um treino mental diário que vai transformar como você reage ao mundo. Antes de mergulharmos na primeira prática, peço que respire fundo e traga atenção ao presente momento. Esqueça os problemas da semana, as obrigações que ficaram pela metade, as distrações que consomem seu tempo. Este é um momento apenas seu, e cada palavra que você vai ouvir é um convite para refletir, escolher e agir de forma consciente. A primeira lição é sobre descobrir seu poder interno antes de reagir ao externo. Quando algo inesperado acontece, seja uma crítica no trabalho, um atraso no transporte ou uma mudança de planos que você não esperava, a tendência natural da mente é reagir imediatamente. Raiva, frustração, ansiedade surgem como uma avalanche. Mas antes dessa avalanche atingir você, existe um instante muito curto, quase imperceptível, em que você pode escolher sua resposta. É nesse espaço silencioso que reside a força da mente. Epicteto dizia que o obstáculo em si não determina nosso destino, mas sim a maneira como escolhemos enfrentá-lo. Cada situação desconfortável é, na verdade, uma oportunidade de descobrir coragem, paciência e autocontrole dentro de nós. Esse exercício consiste em observar os primeiros sinais de irritação ou medo e, ao invés de reagir automaticamente, perguntar-se: qual virtude posso exercitar neste momento? Pode ser a paciência ao lidar com alguém que me ofende, a perseverança ao enfrentar um desafio, a generosidade quando poderia agir egoisticamente ou o silêncio consciente quando a raiva pede ação impulsiva. Cada pequeno gesto de escolha consciente fortalece sua mente, como uma academia silenciosa para a alma. Imagine-se enfrentando uma situação cotidiana. Você está atrasado para uma reunião importante e o trânsito está parado. A ansiedade começa a subir, o corpo tensiona, pensamentos ruins surgem. Ao invés de se entregar à frustração, respire fundo e pergunte: como posso usar este momento para treinar minha paciência e presença? Talvez você perceba detalhes da cidade que nunca tinha notado, ou encontre formas de planejar melhor o seu dia. O que parecia um obstáculo insuportável se transforma em uma oportunidade de treinar sua mente. Outro exemplo: você recebe críticas de alguém próximo. A tendência é reagir com defesa, raiva ou tristeza. Mas se você usar o exercício, verá que dentro de você existe um reservatório de calma e discernimento. Pode escolher ouvir, avaliar a crítica de forma construtiva e responder sem se deixar dominar pela emoção. Marco Aurélio escrevia que a verdadeira força não está nas circunstâncias externas, mas na capacidade de acessar seu próprio equilíbrio interior.
Cada pequeno desafio diário é um convite para lembrar que você já possui dentro de si ferramentas poderosas, mesmo quando parece não ter. Ao treinar essa percepção, você começa a notar que situações pequenas que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo poder sobre você. Uma crítica, um atraso, uma falha técnica se tornam exercícios silenciosos de resiliência. Com o tempo, essa prática cria uma base sólida para enfrentar desafios maiores sem perder o controle. É como construir músculos invisíveis que fortalecem sua mente sem precisar que ninguém veja. A segunda prática que quero compartilhar está ligada a interromper pequenos problemas antes que cresçam. No cotidiano, pequenas irritações são como faíscas que podem virar incêndio mental. Um atraso, uma mensagem ignorada, uma obrigação não cumprida. Isoladamente, são detalhes, mas se você os repete mentalmente, tornam-se gigantes. O estoicismo nos ensina a identificar essas faíscas e apagar o fogo antes que ele se espalhe. Quando algo surgir que desperte frustração, pare por um momento. Pergunte-se: isso ainda vai ter importância daqui a uma semana? Ou daqui a 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta será não. Essa pergunta funciona como um escudo invisível, reduzindo o impacto emocional de pequenas adversidades e protegendo sua paz. Assim, você aprende a não alimentar a irritação e a não se tornar escravo de cada detalhe. Cada pequena batalha vencida aumenta sua clareza, fortalece a mente e cria liberdade interior. O terceiro exercício é sobre decidir onde colocar sua energia todos os dias. Imagine encerrar o dia e se perguntar: se hoje fosse meu último dia, como eu teria gasto meu tempo? O que realmente teria valor? Essa simples reflexão nos obriga a distinguir entre o que é essencial e o que é superficial. Talvez você perceba que horas gastas em redes sociais ou tarefas sem propósito não trazem significado, enquanto momentos com pessoas que ama, aprendizado e cuidado consigo mesmo fazem todo sentido. Os estoicos chamavam essa prática de memento vivere, lembrar de viver com atenção, usando o tempo de forma significativa. A consciência da finitude não é motivo para medo, mas um lembrete para priorizar o que realmente importa. Cada decisão diária se torna uma escolha deliberada, e não uma reação automática aos estímulos externos. Ao praticar, você passa a perceber valor no que antes era ignorado e a não desperdiçar energia com trivialidades. A quarta prática estoica é sobre o poder transformador de uma virtude bem cultivada. Coragem, temperança, justiça e sabedoria são como pilares invisíveis que sustentam nossa vida. Não é necessário anunciar suas mudanças ou esperar reconhecimento. A transformação verdadeira acontece silenciosa, no cotidiano, em pequenas escolhas repetidas. Imagine escolher praticar a coragem de forma discreta. Não se trata de heroísmo aparente, mas de atos simples que exigem firmeza interior. Levantar da cama mesmo quando o cansaço mental pesa, assumir a responsabilidade por um erro no trabalho, ou dizer a verdade, mesmo quando seria mais fácil se calar. Cada gesto fortalece a estrutura invisível da sua mente e cria confiança silenciosa. A coragem se manifesta em situações ordinárias também. Talvez seja confrontar seu próprio medo de iniciar um projeto que você adia há meses. Ou falar com alguém que precisa de apoio emocional mesmo quando você está inseguro. Coragem é se mover apesar da dúvida, sem plateia, sem aplausos, apenas com a consciência de estar fazendo o que é certo. Já a virtude da justiça se revela em pequenos gestos. Reconhecer o esforço de um colega de trabalho, devolver algo que alguém perdeu, tratar todos com dignidade, desde o vizinho até o entregador da padaria. A justiça é praticada no silêncio, mas gera efeitos profundos em quem vive e observa.
A sabedoria, por sua vez, se constrói na atenção e na reflexão. Escutar antes de reagir, considerar perspectivas diferentes, reservar tempo para estudar e aprender com a própria experiência ou com a de outros. A sabedoria não surge de forma repentina. Ela floresce no cotidiano, quando você para observar, refletir e só depois agir. Temperança, finalmente, é o controle consciente dos próprios desejos e impulsos. É resistir ao excesso, seja no consumo, nas redes sociais ou na alimentação, e perceber que o essencial é suficiente. Limitar-se de forma consciente fortalece a liberdade interior, porque você passa a depender menos de estímulos externos e mais de suas escolhas conscientes. O exercício prático é simples. Escolha uma virtude para cultivar durante uma semana inteira. Foque em pequenas ações diárias que reflitam essa virtude. Observe silenciosamente o impacto interno e externo dessas escolhas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre treinar a consistência da mente. Cada passo cria raízes invisíveis que sustentam sua vida em momentos de crise e de calmaria. A quinta prática é sobre a revisão diária, ou como organizar a mente antes de dormir. É muito comum terminar o dia exausto sem entender exatamente o que consumiu tanto tempo e energia. Este hábito, chamado por Sêneca de reflexão noturna, é essencial para transformar o aprendizado em sabedoria. Encontre alguns minutos antes de dormir e pergunte-se: o que fiz de errado hoje? O que fiz de certo? O que poderia ter feito de maneira diferente? Ao identificar erros, você não se culpa. Reconhece pontos que podem ser ajustados, recuperando o controle sobre si mesmo. Ao revisar acertos, reforça hábitos positivos e fortalece a autoconfiança. E ao refletir sobre o que poderia ter feito diferente, você transforma experiências passadas em aprendizado. Essa revisão diária é como um diálogo silencioso consigo mesmo, capaz de revelar padrões de comportamento e oportunidades de crescimento que passam despercebidos durante o ritmo acelerado do dia. Por exemplo, talvez você tenha perdido a paciência com alguém próximo, se distraído com tarefas irrelevantes ou reagido impulsivamente em uma discussão. Ao reconhecer esses momentos, você cria a oportunidade de corrigir o caminho amanhã. Ao mesmo tempo, perceber momentos em que agiu com bondade, paciência ou coragem fortalece a convicção de que você já possui recursos internos valiosos. Com o tempo, essa prática molda silenciosamente seu caráter e seu comportamento, sem precisar de demonstrações externas. O sexto exercício trata de praticar o desapego emocional e material. Muitos de nós carregamos hábitos, desejos e apegos que ocupam espaço desnecessário em nossa vida. Esses elementos podem ser doces, excesso de redes sociais, padrões de consumo ou sentimentos como medo, ansiedade e preocupação constante. Ao abrir mão conscientemente desses pequenos vícios, você descobre o poder da liberdade interior. Experimente escolher algo que normalmente considera indispensável e deixar de lado por alguns dias. Pode ser a televisão após o trabalho, aquele doce favorito ou a compulsão de checar mensagens a todo momento. Ao fazer isso, você percebe que sua felicidade não depende desses elementos. O desconforto inicial é um treino da força interior e do autocontrole. E o mesmo vale para emoções negativas. Ao perceber pensamentos autocríticos ou medos repetitivos, você pode observá-los, entender sua origem e decidir não se apegar a eles. A prática é poderosa porque transforma hábitos automáticos em escolhas conscientes. Cada vez que você opta por não ceder a algo que controla sua rotina, está fortalecendo a mente e criando espaço para o crescimento. É um convite para experimentar liberdade silenciosa, para perceber que o que parecia essencial era, na verdade, um obstáculo para a sua evolução pessoal.
Escolha hoje algo para deixar ir e observe o impacto em sua clareza mental, em sua energia e em sua sensação de autonomia. O sétimo exercício é assumir o comando da própria vida, algo que os estoicos chamariam de capitanear a própria existência. Quantas vezes você sente que está reagindo a demandas externas, permitindo que opiniões alheias, pressões sociais ou hábitos invisíveis guiem seu dia? Quando não decidimos conscientemente onde direcionar nossa atenção e energia, acabamos vivendo no piloto automático. Capitanear a própria vida significa alinhar ações e escolhas com seus valores, sonhos e prioridades, transformando intenção em movimento concreto. Um método prático é a dinâmica quero e posso. O quero representa o destino que você deseja alcançar, o projeto, a meta ou a transformação pessoal. O posso são as ações concretas, pequenas e consistentes que você pode realizar agora para avançar nesse objetivo. Sem o posso, o quero permanece apenas uma ideia distante. Cada ação silenciosa aproxima o barco de seu destino. Na prática, se você deseja melhorar sua saúde, o quero pode ser ter mais disposição e vitalidade. O posso envolve passos simples, como subir escadas, preparar uma refeição saudável, caminhar após o jantar ou reduzir doces. Na carreira, o quero pode ser conquistar reconhecimento ou se tornar referência em sua área. O posso consiste em pequenas tarefas diárias que demonstram iniciativa e consistência. No relacionamento com familiares, o quero é fortalecer vínculos. O posso é reservar tempo para conversar, ouvir de verdade ou participar ativamente da rotina deles. A cada decisão consciente, você retoma o leme da sua vida. Cada posso é uma remada silenciosa que move o barco na direção que você escolheu. Marco Aurélio nos lembra: não basta falar sobre ser uma boa pessoa ou sobre alcançar objetivos. É preciso agir, dia após dia, mesmo sem plateia. A ação silenciosa e consistente transforma a intenção em realidade e fortalece o caráter. Antes de seguir para o próximo bloco, quero fazer uma pausa e te convidar a interagir de forma especial. Escreva nos comentários qual virtude ou hábito estoico você gostaria de começar a praticar nesta semana e por quê. Não é uma obrigação. É uma escolha consciente para criar engajamento com a sua própria mente e com a comunidade de forma genuína. E se ainda não fez isso, aproveite para se inscrever no canal. Aqui não se trata apenas de assistir. Trata-se de transformar sua vida junto com outras pessoas que também buscam clareza, força e propósito. No terceiro bloco, vamos mergulhar em como os desafios cotidianos se tornam oportunidades de crescimento quando aplicamos os princípios estoicos de forma consciente. Muitas vezes, acreditamos que apenas grandes acontecimentos podem moldar nosso caráter. Mas a verdade é que o poder de transformação está nas pequenas batalhas invisíveis do dia a dia. Cada obstáculo, por menor que seja, é uma chance de exercitar paciência, autocontrole e resiliência. Imagine uma situação simples. Você está no transporte público e alguém esbarra em você de forma brusca. A primeira reação instintiva pode ser raiva, frustração ou murmúrios impacientes. Mas aqui entra o exercício da escolha consciente. Antes de reagir, respire fundo e pergunte-se mentalmente: qual é a forma mais sábia de responder? Nesse instante, você está praticando o autocontrole. Não é negar a emoção, mas reconhecer que a forma como reage está totalmente sob seu comando. E cada pequena vitória nesses momentos fortalece a mente para situações maiores e mais complexas. Outro exemplo cotidiano é lidar com interrupções ou atrasos que tiram você do seu fluxo. Talvez uma reunião atrasada, um colega que não cumpre prazos ou imprevistos familiares. A reação automática seria frustração,
crítica ou ansiedade. A prática estoica nos ensina a transformar essas situações em exercícios de paciência e adaptação. Pergunte-se: isso ainda terá relevância daqui a uma semana? Ou é apenas um detalhe que posso usar para treinar minha resiliência? Com o tempo, sua percepção muda. Você passa a ver o imprevisto como treino, não como obstáculo. Essa abordagem também se aplica ao trabalho criativo ou intelectual. Talvez você esteja escrevendo, estudando ou desenvolvendo algo importante e surge uma distração, como notificações constantes, interrupções ou dúvidas internas. Em vez de ceder ao estresse ou abandonar a tarefa, respire e reconecte-se com sua intenção. Pergunte-se: como posso usar este momento para fortalecer minha disciplina e foco? Cada passo consciente, por mais simples, é um avanço no treinamento da mente estoica. O próximo ponto importante é aprender a diferenciar o essencial do supérfluo. A vida moderna nos bombardeia com estímulos constantes. Notícias, redes sociais, tarefas desnecessárias, expectativas alheias. O exercício aqui é diário. Antes de reagir ou investir energia, pergunte-se: isso é realmente importante ou apenas um ruído que consome meu tempo e minha atenção? Essa prática ajuda a criar clareza e reduz a ansiedade, pois você começa a focar apenas no que gera valor real. Exemplos práticos incluem decidir conscientemente como gastar seu tempo livre. Talvez seja uma hora a mais lendo um livro que inspira, conversando de verdade com alguém próximo ou simplesmente refletindo sobre o seu dia. Ao aplicar a lógica estoica, perceber que horas gastas rolando redes sociais ou preocupando-se com opiniões externas não acrescentam nada ao seu crescimento. O que realmente importa é o que você escolhe cultivar em si mesmo. Outro exercício poderoso é preparar-se mentalmente para os desafios antes que eles aconteçam, algo que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, ou meditação sobre os possíveis infortúnios. Antes de entrar em uma situação potencialmente estressante, uma reunião difícil, uma conversa delicada ou um projeto arriscado, imagine os obstáculos que podem surgir e planeje sua resposta com calma. Pergunte-se: se isso acontecer, como posso reagir de forma sábia, serena e eficaz? Essa prática diminui o impacto emocional do inesperado e fortalece a confiança interna. Por exemplo, imagine que você precise apresentar um projeto para seu chefe ou um grupo de pessoas. Antecipar que pode haver críticas, dúvidas ou objeções não gera ansiedade, mas sim preparação estratégica. Você está treinando a mente para permanecer firme e lúcida, mesmo diante de imprevistos. Cada desafio visualizado e planejado mentalmente se torna menos ameaçador. E você aprende a agir com clareza, mesmo sob pressão. Além disso, exercitar a gratidão diariamente é uma prática estoica menos conhecida, mas extremamente poderosa. Reconhecer conscientemente pequenas vitórias, momentos de alegria, conquistas silenciosas ou simples gestos de bondade transforma a percepção da vida. Em vez de se concentrar apenas no que falta ou no que deu errado, você treina a mente para valorizar o que já existe e está sob seu controle. Por exemplo, agradecer por uma conversa leve com um amigo, por um café compartilhado ou por conseguir completar uma tarefa difícil com sucesso. Pequenos atos de reconhecimento diário fortalecem a resiliência emocional e a sensação de bem-estar. Outro aspecto essencial é responder com empatia e calma diante de críticas ou opiniões negativas. Muitas vezes, somos rápidos em nos defender ou reagir emocionalmente. A prática estoica ensina que podemos escolher como reagir, ouvir, refletir e, se necessário, responder com clareza e respeito, mas sem perder o equilíbrio interno. Cada situação desse tipo é um treino silencioso de paciência, autocontrole e maturidade emocional.
E é aqui que entra uma prática interativa para você agora, enquanto assiste. Escreva nos comentários uma situação recente em que você poderia ter reagido de forma mais estoica e como aplicaria essas técnicas agora. Não precisa compartilhar detalhes pessoais profundos, apenas o aprendizado que você tirou ou tiraria dessa experiência. Isso cria um espaço de reflexão coletiva, onde cada comentário se torna uma pequena aula prática para todos. E claro, se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito para fazer isso. Mas não de forma automática. Pense na inscrição como um compromisso silencioso consigo mesmo de continuar aprendendo, praticando e se conectando com pessoas que também buscam transformar sua vida por meio do estoicismo. A inscrição aqui é um gesto de atenção à sua própria evolução, não apenas um clique. Por fim, lembre-se que a prática contínua de pequenas escolhas conscientes, seja na paciência, no desapego, na gratidão ou na preparação para desafios, fortalece a mente de maneira invisível, mas poderosa. Cada ato repetido é como adicionar um tijolo à construção de um caráter resiliente, sereno e sábio. Não é uma mudança instantânea, mas a consistência diária produz resultados profundos. No quarto bloco, vamos aprofundar em como o estoicismo pode ajudar você a transformar hábitos invisíveis e silenciosos em força interior real. Muitas vezes, acreditamos que mudar exige grandes gestos, mas a verdade é que a mudança acontece nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Cada atitude, por mais simples que pareça, é um passo na construção de uma mente firme, clara e equilibrada. Um ponto central do estoicismo é a atenção plena ao presente, não como um modismo, mas como prática de discernimento. Quantas vezes nos pegamos reclamando do passado ou antecipando problemas do futuro? Esse hábito invisível consome energia sem trazer resultados. A prática consiste em perguntar-se constantemente: isso exige minha atenção agora ou é distração da minha energia real? Por exemplo, se você recebe uma notícia desagradável, pode escolher processar as informações sem se deixar consumir pela ansiedade. Respire, observe suas emoções e decida conscientemente a reação. Assim, você mantém a serenidade e não se torna refém de eventos externos. Outro exercício poderoso é transformar obstáculos em aprendizado imediato. Imagine que você tenha um dia cheio de imprevistos, atrasos no transporte, reuniões canceladas, decisões conflitantes. A reação automática seria frustração ou estresse. Mas, se você aplicar o princípio estoico de ver cada situação como oportunidade, cada desafio passa a ser um treino de resiliência e adaptabilidade. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar este momento para fortalecer minha mente? Cada situação complicada é uma chance de expandir a consciência e agir com sabedoria. A prática do controle interno sobre nossas respostas é outro pilar do estoicismo. Muitas vezes, permitimos que a opinião alheia ou a pressão social determine nosso humor. O exercício consiste em separar o que depende de você do que não depende. Por exemplo, se alguém faz uma crítica injusta, você pode escolher absorver a informação útil e descartar o restante, mantendo sua integridade e equilíbrio emocional. Cada vez que você faz isso, fortalece a liberdade interior. Uma aplicação concreta dessa ideia é o gerenciamento do tempo e da atenção. Em vez de reagir automaticamente às distrações digitais ou interrupções externas, pergunte-se: isso está alinhado com o que realmente importa agora? Ao treinar sua mente para priorizar o essencial, você transforma cada minuto em um aliado do crescimento pessoal. Pode ser decidir dedicar 30 minutos para leitura, meditação ou prática física, em vez de perder horas em hábitos automáticos sem propósito.
O desapego emocional e material é outra prática essencial do estoicismo, que merece ser revisitada neste bloco. Muitas vezes, nos prendemos a objetos, expectativas ou sentimentos que não nos servem mais. O exercício consiste em identificar algo que você acha indispensável e testar a liberdade de abrir mão disso por alguns dias. Pode ser desde um doce favorito até uma rede social que consome tempo e atenção. O objetivo não é sofrimento, mas treinar a autonomia e perceber que sua paz interior não depende de fatores externos. Cada pequeno desapego fortalece o senso de controle e maturidade emocional. Além disso, podemos aplicar o estoicismo às relações interpessoais. Muitas tensões surgem de expectativas irreais sobre os outros ou da necessidade de aprovação. O exercício é simples. Ao interagir, pergunte-se mentalmente: posso fazer o melhor agora, independentemente da reação alheia? Essa prática reduz frustrações, melhora a comunicação e fortalece a serenidade. Por exemplo, se você precisa explicar algo a um colega ou familiar, faça-o de forma clara, respeitosa e firme, sem esperar reconhecimento ou validação. Cada interação assim fortalece sua liberdade emocional e seu discernimento. Outro ponto poderoso é a revisão diária consciente, que já introduzimos antes, mas aqui podemos aprofundar. No final do dia, reserve alguns minutos para refletir. Quais escolhas me aproximaram da pessoa que quero ser? Quais desviaram meu foco? Esse exercício não é para autopunição, mas para aprendizado. Escreva ou mentalize 3 pontos: o que deu certo, o que deu errado e o que poderia ser feito diferente. Com o tempo, você verá que cada pequeno hábito ou decisão acumulada molda sua identidade de forma consistente e invisível, mas poderosa. Também é interessante destacar o poder da visualização de virtudes. Escolha uma virtude estoica para praticar por uma semana, como coragem, paciência, justiça ou temperança. Mentalize situações em que você pode aplicá-la e depois observe como ela surge na prática. Por exemplo, coragem pode ser levantar-se para tomar uma decisão difícil no trabalho. Paciência pode ser ouvir alguém sem interromper. Justiça pode ser agir com integridade mesmo sem reconhecimento. E temperança pode ser manter equilíbrio diante de excessos ou tentações. Cada exercício fortalece a mente silenciosamente. Para tornar este bloco mais interativo, proponho um desafio prático imediato. Escolha hoje um pequeno obstáculo ou situação incômoda que você enfrenta regularmente e aplique conscientemente um dos princípios estoicos. Pode ser manter calma diante de uma crítica, resistir a um hábito automático ou priorizar uma tarefa essencial sobre distrações. Depois, compartilhe nos comentários o que escolheu e como se sentiu. Não precisa ser longo, apenas um registro breve do seu progresso. Essa prática cria um espaço de aprendizado coletivo e incentiva o engajamento genuíno, porque cada experiência é um pequeno reflexo do exercício de vida real. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento ideal. Mas, diferente de uma chamada genérica, pense na inscrição como um compromisso consigo mesmo. Aprender, praticar e compartilhar experiências com pessoas que também buscam crescer. Aproveite também para curtir o vídeo se ele estiver agregando valor à sua vida e compartilhe nos comentários uma situação em que você aplicou ou gostaria de aplicar um princípio estoico. Essa é uma forma de integrar o aprendizado de maneira prática, sem tornar a interação forçada ou clichê. Lembre-se, cada pequena escolha consciente, cada momento de reflexão ou prática silenciosa constrói uma base sólida para a mente, como se você estivesse moldando tijolo por tijolo um caráter resiliente, equilibrado e firme. Não é sobre grandes gestos ou transformações imediatas, mas sobre a consistência diária e a atenção plena ao que realmente importa.
Cada dia é um treino silencioso e cada hábito aplicado é um passo rumo à liberdade interior e à clareza mental. No quinto bloco, vamos explorar como o estoicismo pode nos guiar em decisões complexas e momentos de ansiedade ou medo, situações que todos enfrentamos, mas raramente enfrentamos com clareza. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sobrecarregados ou impotentes diante das circunstâncias externas. É exatamente nesses momentos que os princípios estoicos se tornam ferramentas poderosas para manter o equilíbrio e agir com sabedoria. O primeiro passo é perceber que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossas escolhas, atitudes e reações. Quando surgem situações de incerteza, uma conversa difícil com alguém próximo, um projeto importante no trabalho ou uma decisão pessoal complexa, a primeira pergunta a se fazer é: o que depende de mim aqui? Essa simples distinção cria um espaço mental entre estímulo e resposta, permitindo que você haja com intenção e não por impulso. Por exemplo, se um colega não reconhece seu esforço, você não pode controlar a opinião dele, mas pode escolher manter sua integridade, continuar fazendo seu trabalho com qualidade e aprender com o feedback que for útil. Outra prática fundamental é dividir grandes desafios em pequenos passos, algo que Marco Aurélio chamava de um dia de cada vez. Quando enfrentamos metas ambiciosas ou mudanças significativas, a tendência é sentir ansiedade ou paralisia. O estoicismo nos ensina que cada ação mínima conta e que a consistência é mais poderosa que o esforço isolado. Por exemplo, se você deseja melhorar a saúde, não é necessário mudar tudo de uma vez. Pode começar subindo escadas em vez do elevador, preparando uma refeição saudável ou respirando conscientemente por 5 minutos. Cada pequeno passo fortalece a disciplina e o foco interno. O exercício do diálogo interno também é essencial. Muitas vezes, nossa mente cria cenários negativos que amplificam o medo ou a preocupação. O estoicismo recomenda questionar esses pensamentos. Essa preocupação é real ou é apenas uma projeção da minha mente? O que realmente posso fazer agora para influenciar a situação? Ao treinar a mente para diferenciar entre fatos e interpretações, você reduz a ansiedade e aumenta a capacidade de agir de forma racional. Imagine estar diante de uma apresentação importante. A antecipação do nervosismo pode ser transformada em preparação, repetição e foco no que você controla, seu esforço, sua postura e sua mensagem. Outro ponto importante é praticar a aceitação ativa. Aceitar não significa se conformar passivamente, mas reconhecer a realidade de forma objetiva e usar essa compreensão para agir com eficiência. Se algo não sai como planejado, a energia gasta em frustração ou reclamação é desperdiçada. Ao invés disso, observe a situação com clareza e pergunte: o que posso fazer agora que realmente faça diferença? Por exemplo, se um evento externo adia seus planos, aproveite o tempo para organizar outras tarefas, refletir sobre prioridades ou cuidar de algo negligenciado. A aceitação consciente transforma obstáculos em oportunidades silenciosas de aprendizado. O estoicismo também nos ensina a usar a visualização negativa de forma estratégica, conhecida como premeditatio malorum. Ao imaginar possíveis dificuldades de maneira controlada, você prepara a mente para reagir sem pânico e fortalece a resiliência emocional. Por exemplo, antes de uma conversa importante, visualize diferentes respostas possíveis, inclusive adversas, e planeje como lidar com cada uma delas de forma equilibrada. Esse exercício não é pessimismo, mas treinamento para manter a serenidade diante de situações inesperadas. Outro aspecto essencial é cultivar a gratidão diária, mesmo nos dias mais desafiadores.
Epicteto lembrava que não é o que acontece, mas como interpretamos que define nosso estado interno. Ao identificar pequenas coisas pelas quais somos gratos, um gesto gentil, uma tarefa cumprida, um aprendizado do dia, você cria uma base emocional sólida que fortalece a mente contra frustrações e medos. A gratidão não elimina desafios, mas aumenta a clareza para enfrentá-los com menos desgaste emocional. Neste ponto, é útil introduzir um exercício prático de ação consciente, algo que você pode fazer todos os dias. No início de cada manhã, escreva uma pequena lista de 3 intenções: o que você quer cultivar no dia, o que precisa controlar e qual virtude estoica aplicará. Por exemplo, quero paciência ao lidar com minha equipe. Posso escolher reagir sem irritação. Aplicarei temperança ao gerenciar minhas emoções. Ao revisar essas intenções ao longo do dia, você mantém foco, disciplina e coerência interna, fortalecendo o hábito de viver com propósito. A prática do estoicismo em decisões complexas também passa pelo autoconhecimento profundo. Reconhecer suas fraquezas, medos e padrões automáticos é essencial para não repetir erros inconscientes. Cada desafio ou erro diário se torna um espelho para refletir sobre seu caráter, sua disciplina e sua resiliência. Por exemplo, se você percebe que procrastina diante de tarefas importantes, o reconhecimento consciente desse hábito permite criar pequenas ações corretivas, como definir blocos de tempo para concentração e recompensa imediata após a conclusão. Neste ponto, quero propor uma interação especial para você. Escreva nos comentários um desafio recente que você enfrentou e como poderia ter aplicado um princípio estoico para lidar melhor com ele. Não precisa detalhar demais, apenas compartilhe de forma breve. Essa interação é diferente de uma pergunta genérica, porque conecta diretamente o aprendizado à sua experiência real, criando um espaço de reflexão coletiva e prática. Além disso, ajuda outras pessoas a se inspirarem e verem diferentes formas de aplicar a filosofia no dia a dia. E aqui vai uma chamada especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, mas não como um gesto automático. Pense na inscrição como um passo para construir uma rotina de aprendizado e transformação pessoal. Um compromisso consigo mesmo de aplicar princípios que fortalecem a mente e a vida. Curta o vídeo se ele está te ajudando e compartilhe com alguém que possa se beneficiar das práticas estoicas. E, acima de tudo, participe da comunidade, comentando sua experiência. Cada história é um tijolo na construção de uma jornada coletiva de crescimento. Lembre-se, o estoicismo não é sobre eliminar problemas ou emoções negativas, mas sobre transformar desafios em aprendizado, ansiedade em clareza e medo em ação consciente. Cada passo aplicado, cada reflexão diária e cada virtude praticada constrói uma mente resiliente, capaz de navegar em qualquer circunstância com equilíbrio e propósito. No 6º bloco, vamos explorar como o estoicismo pode transformar nossos relacionamentos, a gestão de emoções e o equilíbrio entre desejos e disciplina interna. A filosofia estoica não se limita ao desenvolvimento individual. Ela impacta profundamente como nos conectamos com outras pessoas e como navegamos pelo mundo de forma consciente, empática e firme. O primeiro ponto é compreender que não podemos controlar as ações ou emoções dos outros, mas podemos controlar nossa resposta a elas. Muitas vezes conflitos, frustrações ou ressentimentos surgem porque esperamos que o outro haja ou sinta de uma determinada forma. O estoicismo ensina a colocar energia onde realmente faz diferença, em nossas escolhas, atitudes e comportamento. Por exemplo, se alguém age com grosseria ou desrespeito, você não controla o que o outro faz, mas pode escolher reagir com calma, firmeza
e respeito, mantendo sua integridade e evitando desgaste emocional desnecessário. Um exercício prático é a empatia consciente. Antes de reagir, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: quais fatores podem estar levando essa pessoa a agir assim? Essa reflexão não é uma forma de desculpar comportamentos prejudiciais, mas de ampliar a perspectiva e evitar respostas impulsivas que podem gerar arrependimentos. Imagine um colega de trabalho sobrecarregado que se irrita com você sem motivo aparente. Reconhecer o contexto dele pode transformar sua reação em compreensão, criando espaço para diálogo e soluções em vez de conflito. Outro aspecto essencial é praticar a comunicação com virtude. O estoicismo valoriza a clareza, a justiça, a temperança e a honestidade. Ao se comunicar, observe se suas palavras refletem esses princípios. Estão guiadas pelo respeito, pela verdade e pela intenção de construir, não destruir. Por exemplo, ao lidar com um parceiro ou amiga em desacordo, em vez de reagir com raiva ou insistir em ter razão, concentre-se em ouvir atentamente, expressar suas ideias com clareza e buscar entendimento. Esse tipo de prática fortalece os relacionamentos e reduz conflitos desnecessários. O estoicismo também nos convida a examinar nossos desejos e paixões, que muitas vezes nos afastam da vida equilibrada. A busca incessante por conforto, reconhecimento ou prazer imediato pode gerar ansiedade e insatisfação constante. Epicteto lembrava que a liberdade está em desapegar do que não depende de nós. Isso não significa negar prazeres ou ambições, mas avaliá-los com discernimento. Por exemplo, desejar uma promoção é natural, mas a frustração por não obtê-la imediatamente é opcional. Você pode focar em aprender, melhorar habilidades e manter a calma diante de resultados que estão além do seu controle. Um exercício útil é o desafio do controle consciente. Escolha um hábito ou desejo que geralmente domina sua atenção, como redes sociais, compras impulsivas ou a necessidade de aprovação, e pratique se abster dele por algumas horas ou dias. Observe como isso afeta sua mente e suas emoções. Com o tempo, você percebe que grande parte do que parecia indispensável é, na verdade, dispensável, e que sua liberdade interior cresce conforme você direciona a energia para o que realmente importa. O desapego consciente fortalece a disciplina e constrói confiança em si mesmo. Outra prática poderosa é a revisão de interações sociais e emocionais ao final do dia, semelhante à revisão diária individual, mas aplicada a relacionamentos. Pergunte a si mesmo: como agi hoje com as pessoas ao meu redor? Mantive a paciência, a empatia e a justiça, onde poderia ter reagido de forma mais consciente. Ao refletir sobre suas respostas e atitudes, você transforma experiências comuns em aprendizado contínuo, ajustando seu comportamento e fortalecendo virtudes silenciosas que impactam positivamente os outros e a si mesmo. Neste ponto, é importante lembrar que o estoicismo não é frieza emocional, mas equilíbrio. Reconhecer sentimentos como raiva, tristeza ou ansiedade não significa ser controlado por eles. Significa usar a razão para orientá-los, transformando impulsos em escolhas conscientes. Por exemplo, sentir irritação diante de uma situação injusta não precisa gerar explosão ou ressentimento. Você pode redirecionar essa energia para agir de forma construtiva, seja buscando diálogo, solucionando problemas ou apenas protegendo seu espaço interno. Outro aspecto valioso é a prática da gratidão relacional. Ao final do dia, identifique 3 coisas positivas nas pessoas ao seu redor ou nas interações que teve. Pode ser um gesto de bondade de um amigo, a paciência de um colega ou até o próprio fato de ter conseguido ouvir alguém sem interromper. Esse exercício fortalece laços, aumenta a percepção do bem presente na vida e reduz a tendência de focar apenas em críticas ou problemas.
Agora, proponho uma interação prática para você. Conte nos comentários uma situação em que poderia ter aplicado empatia, autocontrole ou comunicação consciente e como isso poderia ter mudado o resultado. Essa interação permite compartilhar experiências reais de forma profunda e significativa, fortalecendo a comunidade e criando conexão entre os espectadores. Diferente de comentários genéricos, este exercício incentiva a reflexão e aprendizado coletivo. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para refletir sobre isso como um compromisso com seu crescimento pessoal, não apenas uma ação automática. Ao se inscrever, você participa de uma comunidade que busca aprendizado, transformação e prática diária de princípios que realmente mudam a vida. Curta o vídeo se ele ressoou com você e compartilhe com alguém que possa se beneficiar das ideias estoicas aplicadas aos relacionamentos e à gestão emocional. O estoicismo, ao ser aplicado nos relacionamentos, nos desejos e na gestão das emoções, cria uma vida guiada por clareza, propósito e liberdade interior. Ele nos ensina que cada interação, cada escolha emocional e cada hábito diário é uma oportunidade de treino silencioso da mente e do caráter. Ao praticar a empatia, o autocontrole, o desapego e a gratidão, você constrói uma rotina resiliente que permite enfrentar desafios externos sem perder a paz interior. Por fim, lembre-se, não se trata de perfeição, mas de consistência. Cada dia é um campo de prática onde pequenas escolhas conscientes se acumulam, moldando seu caráter, fortalecendo sua mente e transformando sua forma de viver. Ao aplicar esses princípios de forma contínua, você perceberá mudanças sutis, mas poderosas. Menos reatividade, mais clareza, decisões mais sábias, relacionamentos mais saudáveis e um senso profundo de controle sobre sua própria vida. Chegamos ao último bloco deste roteiro. E aqui é o momento de consolidar todas as práticas estoicas que exploramos, transformando o conhecimento em ação cotidiana. Agora você já conhece exercícios para fortalecer sua mente, equilibrar emoções, cultivar virtudes, praticar desapego, revisar seu dia e capitanear sua própria vida. Mas o verdadeiro poder do estoicismo não está em compreender conceitos, está em viver esses princípios de forma consistente, silenciosa e prática. O primeiro ponto é entender que cada dia é uma oportunidade de recomeço. Independentemente de erros, frustrações ou escolhas que pareceram equivocadas ontem, hoje você pode decidir agir de maneira diferente. O estoicismo ensina que a mente é como um jardim. Se você negligenciar, o caos cresce. Se cultivar com atenção e disciplina, floresce. Cada pensamento, cada ação e cada interação é uma semente que você planta. Pergunte a si mesmo: o que posso semear hoje para colher força, clareza e serenidade amanhã? A resposta não é um conceito distante, mas pequenas ações cotidianas que refletem autoconsciência e propósito. Um exercício transformador é a visualização da excelência diária. Antes de iniciar o dia, imagine que você enfrentará desafios, distrações e escolhas difíceis. Visualize-se mantendo a calma, tomando decisões equilibradas e reagindo de forma virtuosa em cada situação. Essa prática prepara a mente para responder com clareza e confiança, reduzindo a reatividade e fortalecendo a autodisciplina. Pense, por exemplo, em uma situação estressante no trabalho ou na família. Ao antecipar suas reações, você cria espaço para agir com paciência, coragem e sabedoria. Outro ponto importante é a integração de pequenas virtudes em cada ação. Não espere grandes momentos para demonstrar justiça, generosidade, temperança ou coragem. Cada gesto cotidiano, devolver algo perdido, ouvir com atenção, recusar excessos, admitir erros, é uma oportunidade de prática estoica.
Ao longo do tempo, essas pequenas ações silenciosas se acumulam, moldando o caráter e criando um estilo de vida alinhado com seus valores. Imagine que cada atitude é um tijolo que constrói o alicerce da sua vida. O impacto real se revela quando olhamos para trás e vemos o edifício que construímos com escolhas conscientes. Agora, vamos ao poder da reflexão final do dia, que sintetiza todos os exercícios anteriores. Ao deitar, reserve alguns minutos para observar seu dia com honestidade e compaixão. Pergunte: o que fiz de alinhado aos meus valores? Onde me desviei do que considero essencial? Que pequenas vitórias posso celebrar, mesmo que pareçam insignificantes? Esse exercício não é julgamento, é reconhecimento e ajuste. Cada percepção consciente fortalece a autonomia, reduz a ansiedade e permite que você acorde no dia seguinte com clareza e propósito renovados. O estoicismo também nos lembra que a vida é finita e imprevisível. Cada dia pode trazer surpresas, desafios ou oportunidades inesperadas. Por isso, a prática de viver com presença é essencial. Não se perca em arrependimentos do passado ou ansiedades do futuro. Concentre-se no que você pode fazer agora. Marco Aurélio escrevia: não perca tempo discutindo sobre o que está além do seu controle. Concentre-se no presente e nele haja com virtude. Esse é um convite para transformar cada momento, mesmo o mais simples, em oportunidade de evolução e significado. Chegamos também ao ponto de celebrar pequenas vitórias internas, que muitas vezes passam despercebidas. Cada escolha consciente, cada gesto de paciência, cada decisão alinhada com seus valores é um passo de transformação. Reconheça esses momentos e use-os como combustível para manter disciplina e motivação. Pequenos progressos silenciosos têm impacto profundo quando acumulados ao longo do tempo. Pense no efeito de treinar autocontrole diariamente. A longo prazo, sua mente se fortalece, seu foco se aprimora e a clareza sobre sua vida aumenta. Neste último bloco, quero propor uma interação especial. Conte nos comentários uma experiência pessoal na qual aplicou algum princípio estoico e percebeu diferença no resultado ou em como se sentiu. Pode ser um desafio no trabalho, na família ou até consigo mesmo. Compartilhar essas histórias não apenas fortalece a comunidade, mas inspira outros a transformar conhecimento em prática. Aqui não buscamos comentários genéricos. Queremos experiências reais, reflexões que conectem todos que acompanham o conteúdo. E claro, se você ainda não é inscrito, considere se juntar a este espaço de aprendizado e prática. Mas desta vez, não como uma ação automática. Veja a inscrição como um compromisso consigo mesmo, uma escolha de investir em sua evolução pessoal, em seu equilíbrio emocional e em sua clareza diária. Cada vídeo é um lembrete de que transformação começa dentro de você, silenciosa, mas poderosa. Curta, compartilhe e faça parte desta jornada consciente. Por fim, lembre-se de que o estoicismo é uma prática contínua, não um destino. Não se trata de eliminar emoções ou dificuldades, mas de aprender a navegar por elas com discernimento, paciência e coragem. Cada obstáculo é um treino, cada desafio é uma oportunidade de fortalecer virtudes, e cada escolha consciente é um passo rumo à autonomia e à paz interior. Ao cultivar disciplina, empatia, gratidão e atenção plena, você constrói uma vida alinhada com seus valores, livre de distrações desnecessárias e guiada pela clareza interior. Assim, encerra-se este roteiro, mas inicia-se a prática. Lembre-se, pequenos atos cotidianos constroem grandes transformações, e cada reflexão, escolha e ação consciente é uma oportunidade de viver com propósito e autenticidade. Compartilhe suas experiências, conte suas histórias à comunidade, diga o que aprendeu, inspire e seja inspirado.
Este é o verdadeiro poder do estoicismo: transformar cada instante em oportunidade de evolução silenciosa e profunda. Se você gostou deste conteúdo e sente que ele pode ajudar outras pessoas, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade de crescimento e reflexão diária. Sua presença aqui faz diferença e juntos podemos aprender, praticar e transformar a vida de forma significativa, compartilhando experiências e descobertas que vão além da teoria e entram na prática real do dia a dia. Obrigado por acompanhar até aqui. Cada palavra lida e cada exercício refletido já é um passo rumo à sua evolução. Que cada dia seja um treino silencioso, mas poderoso, para fortalecer sua mente, suas relações e sua vida inteira.